Dr. Alain, seja bem-vindo primeiramente. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer conversar com... Conversar sempre é bom, né? Então, conversar. É verdade, sempre bom mesmo. Isso aí. Queria que o senhor falasse, então, começando, falar um pouquinho por que da medicina, por que o senhor escolheu essa profissão tão bonita, aonde começou, se o senhor já era aqui de Pato Branco ou veio para cá, como é que foi essa história com a medicina? Bom, eu sou palmense, né? Aqui no ladinho, Palmas, Paraná, terra fria, né? E na época eu sempre queria veterinária, adorava a questão de animais, toda a minha infância eu, né, ia para o interior ali de Palmas, então boi, cavalo fazia parte, né? Todo dia das férias ali, né? E conforme eu fui crescendo, eu me mudei para Joaçaba, Santa Catarina, lá já, vamos dizer, na fase mais adolescente. Eu comecei a mudar eu digo sempre, né? Eu mudei o paciente só, né? Saí da medicina, ela continua ali, mas eu mudei o paciente, né? Até hoje eu não entendo muito bem por que eu mudei, tá? Nesse quesito, assim, né? Eu acho que foi uma coisa meio da adolescente mesmo, eu era meio que CDF na época também. Então, o desafio da medicina, o que as pessoas falavam, a maneira, né? Aquelas coisas de conversa no colégio com os amigos, tudo. Perfil, talvez, né? E isso acabou me levando para a medicina. Então, eu acabei fazendo tudo para a medicina e hoje eu estou aqui vivendo ela, né? Vivendo, e é gostoso, gosta? Eu gosto. Hoje em dia, com certeza, virou uma paixão, né? Eu acho que todo médico, se é difícil o médico que não se forme não fala isso, né, cara? Que não atue bastante, se devidamente fale, que não é uma paixão, né? A medicina eu gosto muito dessa questão meio filosófica dela, porque ela é uma área bem diferente, né, no sentido de o que ela nos proporciona no dia a dia, né? Você tem semanas que você tá voando, tem semanas que você, às vezes, né? Isso esses altos e baixos, né? Tudo que a medicina tem, né? E esse contato humano, obviamente, né? Esse que é o principal, né? Se a pessoa... Eu sempre falo assim, eu gosto de pensar, né? Se eu aproveito o que eu estou vivendo, para mim, eu posso me tornar uma pessoa muito melhor mesmo. Então, essa empatia, né? De você tentar se colocar no lado do outro, né? Na posição do outro, do paciente, no caso, ou da pessoa que está ali. É isso que a medicina dá, né? E na sua área que você escolheu mais ainda, né? A oncologia, ela permite você ter Você acaba tendo uma empatia, né? Às vezes, muito maior com o paciente, né? A oncologia, na minha visão, né? Só que eu sou suspeito hoje em dia para dizer sobre, né? Mas, assim, eu acho que é a área das áreas mais bonitas da medicina, nas especialidades, né? Ela me proporciona esses desafios de uma maneira bem diferente de outras especialidades, né? Volto a dizer, sou suspeito para dizer, né? Mas eu gosto muito da área. Hoje eu que queria ser um cardiologista durante a formação, né? Fiz todo o meu direcionamento durante a faculdade para cardiologia. A oncologia me apareceu como uma opção por causa disso mesmo, das histórias que né, sempre os pacientes que mais me marcavam eram os pacientes oncológicos. Realmente essa onda que é a oncologia, né? Então, é isso que me levou a viver ela, né? E falando agora, você puxou essa história, você queria ser cardiologista. Na tua preparação na faculdade foi cardiologia. Você lembra o ponto, qual que foi, o que deu? A chave, onde que virou a chave? É que assim, durante a formação, né, o médico, ele tá vendo tudo, então você começa a se apaixonar por algumas áreas, né? Tem aqueles que se apaixonam por toda a área que passa. Eu quero ser pediatra, mas daí mês que vem já quer ser ginecologista e vai indo assim, né? Na época, eu conhecia a cardiologia, gostei muito da fisiologia, de estudar cardiologia, era muito prazeroso você entender o coração, aquela coisa toda bonita da fisiologia cardíaca, né? O exame cardiológico também, de escutar os barulhos do coração e fazer diagnósticos só pelo som, me deixava, poxa, fenomenal, né? Só que daí o que acontece? Quando eu saí para a vida real, né, quando eu me coloquei realmente no mercado de trabalho, né, comecei a me expor como médico mesmo, assinar tudo, ter a responsabilidade de médico, eu comecei a perceber que a cardiologia, no caso, não ia proporcionar a longo prazo o que eu queria. Então, eu posso te dizer que foi durante a residência de clínica médica, né, que durou 2 anos, foi lá que eu percebi que não era o caminho que eu queria seguir. E foi nessa aí que você escolheu a oncologia. E por que da oncologia, então? Qual foi esse caminho que você quis seguir? Oncologia, eu acho que tudo que... além dela ter essa questão do paciente, né, das histórias que eu tinha marcado lá, toda a minha formação,
que vieram e pesaram em mim. Eu lembrava do nome, lembrava do caso, bem certinho, bem detalhado, né? É uma área que hoje em dia na medicina ela é muito apaixonante porque assim ela está evoluindo de uma maneira tanto de farmacologia, tudo de uma maneira absurda, então, sabe? E hoje em dia a gente tem remédios que são muito evoluídos assim do ponto de vista de engenharia mesmo, sabe? Então isso é uma coisa que me atraiu também, né? Que hoje em dia a gente realmente está conseguindo mudar, né? Há 10 anos atrás tinham tipos de câncer que você não tinha tratamento... aliás, 10 anos, vamos colocar um pouquinho mais, 20 anos atrás, né? Que você era paliativo exclusivo no diagnóstico daquele tipo de câncer se tivesse avançado. Hoje você já consegue sobrevidas longas, com qualidade de vida. Então, aí que está o ponto. Me atraiu isso também, né? Esse desafio, né? E essa evolução é constante. Porque é uma profissão que nem... já ouvi outros médicos, oncologistas, inclusive, comentando, né? É uma profissão que ela tem ao mesmo lado, um lado muito lindo, né? Que é você tratar esse paciente, às vezes mudar a vida no paciente, porém tem muitos pacientes que você sabe que você não vai conseguir resgatar, né? Mas isso também é uma das belezas da profissão. Você também trabalhar, você dá uma vida agradável, assim, o restinho de vida que esse paciente tem, pelo menos que ele seja gostoso, né? Ah, com certeza. Você fala isso, vem várias histórias na cabeça que a gente lembra, né, de conseguir ter proporcionado isso. E aí que você vê que, às vezes, proporcionar alguma... Não é nem questão de medicamento, você proporcionar carinho, amor, afeto, já é o principal e que vai dar diferença, né? Mais do que um remédio, né? Às vezes uma atitude positiva, ter um apoio da família, ver que as pessoas estão ali ajudando, é muito mais que qualquer remédio. Né? E assim, é incrível como, às vezes, as coisas se resolvem numa situação, né? Eu já vi, situações que, às vezes, a vida da pessoa, né, do caso, do paciente, era uma bagunça. O entorno dele era bagunçado. E o diagnóstico, de alguma forma, acabou resolvendo a suavizar todo o entorno, entendeu? Fazer família voltar a conversar, aquela coisa toda, ou o pai rever o filho, isso tudo que é o que mexe, né? Esse desafio, né? É um choque muito grande, né? Completamente, né? Mas daí que pesa, né? Se você está ali tentando orientar e amenizar um pouco, né, essa questão do choque, aí você realmente torna uma coisa palpável, né? É sair do túnel, né? Você tem que começar a ver mais como é que as coisas estão, né? E na sua experiência, primeiro falar assim, depois eu quero saber histórias, aí você falou em várias histórias e tudo, eu vou querer saber isso também, a gente vai querer saber, mas da sua experiência primeiro, você sempre atuou, você se formou, veio direto para aqui, onde é que foi você atuou antes de vir para Pato Branco? Então, assim, para chegar na oncologia, né, a gente tem que fazer 2 anos de clínica médica, 2 anos de residência em clínica médica, a gente também chama de medicina interna lá no Rio Grande do Sul. Então, eu fiz 2 anos de medicina interna no Hospital Mãe de Deus, que é um hospital particular, que é referência lá em Porto Alegre. É um lugar que eu tenho só memórias boas. Foi um lugar muito bom de trabalhar. Naquele período também, eu também trabalhava no Moinhos, que é um outro hospital, Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre, que também era sensacional. Foram anos que eu adorei ficar em Porto Alegre. Então, tenho um carinho enorme por Porto Alegre. Depois eu fiz a oncologia mesmo, que são 3 anos de formação, né, em oncologia só. Fiquei em Curitiba. Defini voltar para Curitiba por causa da família, né? Minha família sempre é meu norte, então eu sempre tento ficar próximo. Fiz os 3 anos em Curitiba. Já entrei na questão do projeto do Centro de Oncologia da Unimed, há 3 anos atrás, mais ou menos, né? E já tinha conversado, né, sobre abrir o centro, tudo, como é que seria. Cheguei a morar em Pato Branco um período curto, mas daí me surgiu a oportunidade de ir para Barretos, para entrar na equipe do departamento de mama e gineco, né, de mama e ginecologia. Então, eu fiquei 2 anos só vendo mama e ginecologia em Barretos, com uma equipe grande, 6 médicos só para ver mama e gineco. E daí eu aproveitei toda a estrutura do hospital, né, para melhorar tecnicamente, né? Então, assim, eu trabalhava na emergência do hospital e trabalhava no Hospital de Cuidados Paliativos, que é do Hospital de Amor de Barretos, né? E foi um período sensacional, né? Lá, realmente, eu posso dizer que mudou o meu caminho, minha maneira de ver até a medicina mesmo, né? Sem sombra de dúvidas.
Interessante. E só para esclarecer, quando o senhor fala em cuidados paliativos, que foi fazer o que são esses cuidados paliativos, o que são esses pacientes paliativos em si, que a gente não tem conhecimento, né? Muitas vezes não sabe. O Hospital de Cuidados Paliativos é um hospital que alguns centros de oncologia grandes geralmente têm, né? São hospitais específicos para os pacientes que já não têm mais nenhuma proposta terapêutica possível. Pacientes que não têm cura, assim. Que não tem cura ou que já esgotaram todos os tipos de tratamentos disponíveis, né? Então, geralmente é esse local. E lá, realmente, a gente aprendeu que o cuidado paliativo não quer dizer que é um fim, porque a gente tem muita coisa para fazer. Você continua... Os pacientes ficavam meses, às vezes anos em segmento pós-tratamento, tá? E a gente fazia muita coisa por eles. E lá, isso que era importante, né? E você pode contar um pouquinho mais da experiência dentro desse hospital, dessa unidade paliativa em si? O que a gente aprende lá no hospital, lá a gente vê talvez o lado mais humano do humano, né? Realmente. Bem provável. Então, era interessante lá que todas as religiões eram muito bem-vindas e lá todas as religiões se davam bem, porque a gente estava lá trabalhando por uma pessoa, a ciência e a religião se davam bem, porque nós estávamos trabalhando pela mesma pessoa. Isso é importante até pelo momento que nós estamos vivendo, né? Todo mundo se entendia, né? Era um ambiente pacífico, tranquilo. Por incrível que pareça, não tinha peso nenhum. Era diferente o peso até do que um hospital, às vezes, que você vai, que às vezes falam que o hospital é um ambiente mais pesado. Lá não, era um ambiente pacífico, tinha jardim, tinha uma igreja dentro do hospital. Então, fazia um casamento lá, fazia um batizado, o que desse, né? Claro, antes da pandemia, né? Então, lá, realmente, quem sabe, eu conhecer esse lado humano esse lado humano foi muito importante, realmente, mudou, né? E histórias, assim... Poxa, tem uma aqui da semana passada aqui de Pato Branco, que já está me marcando, assim. Mas... Eu sempre gosto de pensar assim, desfechos positivos também, obviamente, né? Pacientes que chegavam lá, às vezes, cansadas de passar por vários lugares e não ter um acolhimento bom, né? Então, assim, é aquela coisa, a memória de você fazer uma pessoa sair do momento de desespero e ficar tranquila, só isso, às vezes, já é uma coisa que marca demais, sabe? Então, é uma felicidade para o médico quando você vê que você fez seu trabalho e conseguiu... de alguma maneira, impulsionar para um resultado positivo, né? Então, de toda maneira psicológica, emocional, né? E algum paciente, assim, que você cuidou da pessoa, que deu bem, que teve um resultado positivo? Você pode falar, citar algum, assim? Sim, lembro. Até hoje eu uso as toalhas que ela me deu com o meu nome. Coisa boa. Nossa, ela era muito querida. A dona Angelina, o nome dela. Ela devia ter uns... Não vou falar sobrenome por questões, né? Lógico. Mas a Angelina é genérico. Bom, ela tinha, eu acho que 76 anos e na época ela chegou para nós lá em Barretos, né? Barretos já tem todo um histórico que, como eles focam muito nesse atendimento humano, né? As pessoas elas já chegam muito abertas, assim. Então, o afeto realmente faz a diferença ali no acolhimento, né? E ela estava desesperada, já tinham dado fim ao tratamento dela na cidade dela. E daí, avaliando, lá em Barretos, o outro ponto muito bacana era que a gente trabalhava em equipe, né? A gente sempre discutia os casos mais de um médico, e com outras especialidades, inclusive. A gente percebeu que se a gente fizesse um tratamento específico lá determinado, que nós tínhamos disponível no SUS, não era nada excepcional ou em nenhum ambiente de pesquisa clínica, alguma coisa. Se ela tivesse determinado resultado, a gente poderia pensar em operar ela e, às vezes, ela ficar sem doença. Então, você vê só, como uma pessoa que foi teoricamente, né, sem nada E ela chegou lá, fez o resultado, claro, obviamente, com muita reza, né, vai dar tudo certo, né, aquela hora que o médico fala, vou me benzer antes de prescrever aqui, assinar essa... Ela teve uma resposta maravilhosa ao tratamento e fez a cirurgia e, a princípio, ficou sem doença, né, pós-cirúrgica ali. Entrou em segmento e daí eu ganhei o kit dela lá com toalhinha, com copo, com tudo que eu tenho até hoje em casa. Que coisa querida. Mas é uma história muito bacana, porque cada vez que eu via ela 6 meses, era aquela, né, emoção. Ela me levava sacolas de tangerina, de bergamota, o que desse, ela me busca. E, assim,
Olha, lá em Barretos eu cheguei até a ganhar compota, tudo, assim, ganhar várias coisas, sabe? Então, era muito bacana. Pessoal, esse carinho, assim, é muito bacana. Sem dúvida, né? Como se disse, você não esquece pro resto da vida, é ela muito menos, né? Imagina Não, o a gente carinho fala que o nome ela... dela, o rostinho vem. Tem uma senhora também, nossa, portuguesa, eu falo com a filha dela até hoje, ela mora em São Paulo, ela me pede tudo, né? Que a mãe dela está em tratamento ainda. E, nossa, ela me mandou vinho do Porto umas 10 vezes, assim, porque o marido dela é português mesmo, e eles conseguem trazer vinho lá com... então é isso aí. Legal, cara. Tem esse carinho, tem essa conexão, né? Tem. Legal. E você, depois que saiu tava em Barretos, né? Na cidade de Barretos, veio daí para Pato Branco. Isso. Veio direto. E já veio em contato com a Unimed daí para trabalhar aqui no... Você falou que você está há 3 anos já, né? Em contato, fazendo parte aí do planejamento. Você pode falar um pouquinho também desse planejamento? Como é que foi essa decisão de fazer o centro oncológico aqui? Como é que foi essa organização? Um pouquinho do início dele? Sim. Então, na verdade, como eu falei, já estou há 3 anos mesmo ali, nunca perdi o contato com o pessoal aqui da Unimed para esse plano sair do papel, né? E felizmente, então, agora ele está em andamento e, graças a Deus, está indo tudo bem. Esse contato com a Unimed, ele sempre ocorreu e né, sempre teve a questão de fazer um ambiente... muito humano também, então essa troca era muito importante, assim, o pessoal sempre falava assim, vê aí para a gente tentar fazer alguma coisa, pega tudo que é de bom aí, essa sensação aí que você tem, né, para a gente tentar, já que eu estava num hospital realmente diferenciado nesse aspecto, né, e então a gente tentou de alguma forma trazer principalmente a parte humana mesmo, né, e eu acho que assim, pelo que eu estou vendo, os resultados estão sendo muito bons. As experiências que já estão aparecendo estão sendo muito boas, então eu acho que esse já está sendo um sucesso já, sem querer ser modesto. Show de bola. Foi inaugurado agora, né? Faz recentemente que foi inaugurado, então aí teve um longo tempo de planejamento, de estudo, sem dúvida, né? Isso. Quando que foi inaugurado, por favor? Então, em agosto teve a inauguração, né? Realmente ali foi o ponto... para nós de felicidade muito importante, para a equipe toda que estava nesse planejamento há um tempo aí, né? Era engraçado ver todo mundo insone ali no início, né? Querendo que tudo tivesse nos trinks, né? Mais certo possível, e agora que a gente está vendo o andamento mesmo, a clínica fluindo, o paciente já chegando, já fazendo tudo, já várias infusões acontecendo, né? De quimioterapia já em andamento. A gente realmente agora tá trocando aquela fase assim e vendo a felicidade, né? Já, né? Que tá vendo aquela gratidão de ter feito parte disso tudo, né? E que realmente está fazendo a diferença já no momento, né? A cooperativa mesmo, a Unimed, também sempre deu suporte no sentido, sempre apoiou nessa questão de equipe multidisciplinar, né? De fazer uma equipe muito forte nesse aspecto, né? Nessa troca de ideias entre psicólogo, nutricionista, médico, enfermagem. Então, isso é o que está acontecendo hoje, né? A gente está tentando fazer isso realmente uma rotina durante o tratamento, né? Legal, interessante. Então, e a maneira, assim, quais as áreas de atuação, quais os tratamentos que vocês trouxeram para dentro do centro oncológico em si? Ele atende todo tipo de paciente oncológico ou são ainda, como está começando, são alguns pacientes específicos? A princípio, todo tratamento quimioterápico ambulatorial ele pode ser feito no centro de oncologia, né? Então, assim, todos os tipos de câncer que tem essa possibilidade ambulatorial, né? Uhum. Eu vou explicar por que esse ambulatorial, né? Por favor. Pode ser feito. Desde do diagnóstico até todo o tratamento completo, né? Isso é importante, tanto imunoterapia quanto hormonioterapia, toda aquela medicação também que a gente considera adjuvante no tratamento do câncer, né? Que são remédios que ajudam a melhorar o resultado, a evitar sintomas, e tudo isso é feito lá. Hoje, né, ainda em Pato Branco, talvez existam alguns tipos de neoplasia hematológicas, principalmente, ou no tratamento pediátrico, né? Que talvez hoje ainda não seja referência, porque na grande maioria das vezes o tratamento é feito intra-hospitalar, né? Então, a nossa ainda capacidade hospitalar hoje ainda não está, talvez, pronta para fazer esse tipo de protocolo, né? Então, geralmente, a clínica ela é para o tratamento ambulatorial especificamente, né? Certo. E quais são os profissionais que você falou ali? São interdisciplinar, né? São vários profissionais das várias áreas que
que atuam, e queria que você especificasse, né, esclarecesse ali, por que esse tratamento ambulatorial que pode ser feito aqui, né, só o tratamento quimioterápico que você falou, e quais os profissionais, como é que esses pacientes são recebidos lá? Quais as áreas que eles são atendidos? Você falou, tem psicólogo, tem nutricionista, então tem toda uma abordagem, né? Não é só vamos tratar o câncer, vamos tratar a pessoa. Com certeza. Eu garanto para vocês assim, que só chegar lá no centro de oncologia já vai perceber que a recepcionista lá, a atendente, a Thay, ela já vai chegar com um sorriso no rosto, vai conversar, vai fazer tudo rapidinho e vai ter, né, vai ter uma agilidade imensa. Daí já vai passar para a parte do médico, que geralmente já vai fazer a primeira abordagem, a gente vai tentar mostrar o local. Se tiver necessidade, ou obviamente o médico identificar, ou até mesmo o paciente, a gente já vai passar com a nutricionista. A gente tenta vincular tudo muito rápido, assim, sabe? Porque realmente é um tipo de tratamento que precisa de agilidade, né? Então a gente já tenta vincular, os vínculos eles são muito instantâneos lá, assim, sabe? Então, se precisar, a gente já tenta ver a psicóloga no mesmo dia, a enfermagem já vem, já troca uma ideia, já conversa, já passa a parte da enfermagem, como é que vai ser. A nossa farmacêutica lá, Yara, também, mesma coisa. Conversa muito, tem uma amizade com os pacientes que é incrível. Eu sempre parabenizo ela por essa questão, assim, que ela tem um lado humano com os pacientes muito bom. E pode ter certeza que eu vejo lá todo dia os pacientes saindo bem alegres durante o tratamento mesmo e felizes, né? Que nem eu falo sempre, o importante é estar com um sorriso no rosto e pronto para vencer uma batalha aí que seja, né? Para enfrentar, né? Que às vezes a atitude positiva ali é o mais necessário, né? Com certeza. E é importante, assim, que nem você falou, tem essa empatia, os pacientes sentem isso, você sente que às vezes não é todo paciente que eu imagino assim, tô de fora, nunca trabalhei com paciente oncológico, mas imagino que não é todo paciente que chega com alto astral, né? Até porque você deve ter que fazer esse retrabalho com a cabeça, com a atitude da pessoa. Sim. Porque, convenhamos, né? Não é uma situação que ninguém deveria passar. Com certeza. Eu acho que isso é de percepção, né? Tem essa questão de você ter o feeling também, né? De ver como que você vai abordar alguns temas com o paciente, né? Quem trabalha com pessoas assim a longo prazo, né? A gente percebe que a gente vai tendo algumas percepções para conseguir criar vínculos, né? E saber qual caminho vai ser melhor, né? Então, geralmente, é isso que é importante, né? Você individualizar, né? Que cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua necessidade, a sua demanda, e você vai tentar estar ali para apoiar ela, né? Se ela saia sabendo isso, já é o principal, né? Saber que tem alguém que cuida ali, que realmente está interessado em cuidar dela, né? Cuidar, né? Exatamente. Exato, que não vê ela só como um paciente. E é bonito ter essa abordagem mesmo, né? Muito, muito legal de ter essa abordagem aqui em Pato Branco, principalmente, né? Nesse centro da Unimed, trazer essa visão humanizada. Porque nem você falou, a tecnologia vem evoluindo aí, principalmente em tratamentos oncológicos há muitos anos, nada mais justo do que também a visão que se tem do paciente, né? Se humanizar cada vez mais o paciente. E que nem você falou ali, né? Modéstia, assim, às vezes tem que deixar um pouco de lado, porque realmente tem que parabenizar quando o trabalho é muito... É bem feito, é um trabalho bonito, assim, né? Com certeza, é muito gratificante ver isso, né? A gente tá lá e sentia que você fez tudo o que era necessário fazer, né? Se disponibilizou, deu o seu tempo, deu suporte, às vezes na distância, né? Tem muitos pacientes que estão no sítio, que moram no interior mesmo, eles me ligam às vezes. Esses dias foi muito interessante, né? Eu passei o meu contato para um paciente que eu criei um vínculo meu afetivo demais com ela, gostei dela desde o início, né? E daí, assim, no sábado ela sentiu um pouco de toxicidade da químio, né? E eu orientei ela ali pelo telefone mesmo. Daí no sábado era umas 7h30 da manhã, assim, eu ainda confesso que eu estava dormindo. No sábado não, era domingo. Daí eu acordei, atendi o telefone, falou, doutor, era só para te falar que tá tudo bem, hoje eu tô tranquila, desculpa ter te acordado. Falei, é isso aí, é isso que eu quero, me avise, porque agora sim que eu vou dormir tranquila. Que coisa boa. Voltei e fui dormir tranquilo. Mas foi muito bom, eu gostei demais desse vínculo aí que ela criou comigo. Então é isso que faz né, a gente tá tendo já uma relação de amizade já, né? Então, realmente ela fala umas coisas, ela me
manda mensagem, às vezes até de coisa que não é nem dela, mas eu já converso, beleza, é isso aí, vou te mandar um livro, então vamos mandar esse livro aí, vai ser bom. Coisa gostosa, né? Coisa... Muito gostoso mesmo. E falando, então, voltando aqui um pouquinho da estrutura em si, do Centro de Oncologia, qual que estão as metas? Abriram agora, já estão atendendo bastante pacientes, já está tendo uma procura, já estão com previsão de aumentar os atendimentos, fazer outros tipos de atendimentos, e também quais os tratamentos que vocês oferecem ali no Centro Oncológico da Unimed. Tá. Então, assim, nós já temos bastante procura, já tem pacientes que já estão com tratamento em andamento, né, ali. Geralmente, né, o paciente ele já vem com um diagnóstico, mas existem situações que a gente precisa fazer o diagnóstico e de alguma forma direcionar também. Então, às vezes tem que passar por avaliação de alguém para fazer uma cirurgia, uma biópsia, alguma coisa do gênero, mas a gente consegue direcionar isso tudo dentro ali do Centro de Oncologia, sem problema nenhum, né? A gente já está conseguindo trabalhar aí com tanto vários medicamentos sendo feitos, tanto no período da manhã e da tarde, né? Tanto a quimioterapia mesmo, que nem eu comentei, né? Que já tem... já está em andamento, como outros remédios também, que adjuvantes. Então, já está, a clínica já está, vamos dizer assim, a todo vapor. Tá? Não teria nenhuma outra limitação hoje na questão de funcionamento. E quantos pacientes ela consegue? Vocês têm capacidade de atender ali só por curiosidade? Nesse momento, né, nós temos mais ou menos 4 lugares que podem ser utilizados ali de atendimento direto ao paciente para quimioterapia e infusão. Né, sim. Uhum. Mas a ideia, obviamente, como depende muito da quantidade do tempo do protocolo, vamos dizer assim, tem protocolos que demoram 1 hora, tem protocolos que demoram 3, tem protocolos que demoram 6 horas, né? Então, isso pode ser alocado ao longo... Ele pode ser, de alguma forma, agendado e a gente vai alocando. Então, ao longo do dia, podem ser feitas várias infusões ao mesmo tempo. Né? Legal, bem preparado. E uma curiosidade, você ali estava participando desde o início, desde o planejamento de tudo. Onde que foram feitas pesquisas? Vocês foram atrás de referências? Como é que foi feita a decisão de fazer esse centro ali, de montar a estrutura dele em si? Uhum. Isso foi muito importante, até para mim também foi um crescimento muito importante técnico, né? Vamos dizer assim, participar de toda uma implementação, né? Isso. Esse que é o ponto, né? Então, todo mundo teve que estudar, ver normatização, às vezes, regulamentação, né? Todo mundo teve que ver da sua área mesmo como seria começar uma coisa, né? Por isso que eu falei ali que estava todo mundo um pouco insone, porque estava todo mundo querendo que desse tanto e a gente revisou tantas vezes as coisas para que nada ficasse faltando, que realmente naquele período foi cansativo, mas hoje já está rolando super bem. Então, assim, foi muito importante participar dessa implementação, né? A implementação foi... tanto o pessoal da Unimed mesmo foi para outros centros, né? Buscou a experiência de cada um pessoal, né? De todo mundo, da enfermagem, que também já tinha trabalhado em outros pontos, né? A farmacêutica, que também já tinha uma experiência, né? Todo mundo com experiência, especialização em oncologia, isso que é importante, né? Todo mundo tem vinculado mesmo à oncologia, né? Então, assim, buscamos referências de outras clínicas do estado e até de fora do estado, Porto Alegre, eu sei que o pessoal chegou a fazer visitas lá, né? Então foi muito bacana, realmente a gente tentou se referenciar da melhor maneira possível. E do ponto de vista de tratamento mesmo, protocolo, a gente também está se referenciando no que tem assim de mais moderno, né? A gente cita as referências canadenses, esses protocolos que são seguidos lá, a gente está tentando de alguma forma protocolar tudo isso dentro da clínica, né, do centro. Então, o centro ele é todo cheio de protocolos mesmo. Tudo tem um fluxo e é bem definido esse fluxo, né? Legal. E às vezes a gente, quando pensa em protocolo, pensa assim como algo chato que está ali para atrapalhar. Mas não, é necessário, né? Tem que ter. Falar para um oncologista isso, o oncologista ele fica a noite inteira falando protocolo no sonho, ele fica sonhando com o protocolo, porque né, cada protocolo tem as suas características, né, a sua indicação. Então, o protocolo nos ajuda, viu? Fique tranquilo. Então, beleza. Outra coisa interessante que você acabou de citar, doutor, é que todos os profissionais que atuam no Centro Oncológico da Unimed, eles têm já uma preparação ou já tiveram contato com o paciente, um estudo sobre oncologia. Então, é necessário que o profissional, independente da área que ele venha, ele já tenha um contato prévio, um estudo prévio sobre como lidar com o paciente oncológico?
Ah, com certeza. Eu acho que, como se trata de um paciente muito típico, muito característico, né, em relação a demandas, ao tratamento muito. Se você perguntar hoje para outros médicos de outras especialidades sobre, às vezes, o tratamento oncológico, a maioria não tem o conhecimento, porque é uma coisa que realmente, durante a formação médica, a quimioterapia a gente passa muito por, vamos dizer assim, superficialmente, não se aprofunda, né? Então a gente sabe que quanto mais especializado o atendimento, ele é melhor, não tenho dúvida nenhuma. E isso é perceptível até na questão de abordagem mesmo, assim, sabe? A gente percebe que a equipe que está treinada para aquele... ela flui, tem uma, sabe, uma coesão maior entre ela. Então não tenho dúvida nenhuma que isso é muito importante. Legal. E só uma última dúvida ali em relação ao centro que ficou. Todos, você falou que existe essa interdisciplinaridade, né? Inclusive dos médicos de áreas diferentes, Sim. também não só profissionais, mas médicos de especializações diferentes também se unem ali, baseado como você falou que acontecia em Barretos, também acontece aqui na Unimed, né? A ideia sempre, né, é você somar, né? Então, assim, quando eu troco ideia com o médico, às vezes com o radioterapeuta, né, com o cirurgião, e a gente discute a melhor abordagem, geralmente a gente consegue criar realmente um fluxo muito melhor para o paciente na questão, e às vezes a eficácia do tratamento pode aumentar de uma maneira muito significativa. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a gente essa troca no dia a dia para cada paciente. Se eu pudesse realmente, eu acho que o mundo ideal seria que você fosse atendido pelos todas as equipes juntas, assim, todo mundo meio junto, assim, sabe? Porque aí sim as coisas seriam bem mais diferentes mesmo. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que a eficácia do tratamento melhora muito quando tem essa troca. Legal, tem cada especialidade tem a sua, né? Porque não todas trabalharem para conseguir o melhor objetivo. E a visão, né, de cada um, às vezes, é muito interessante. Muda muito. A visão do radioterapeuta sobre determinado procedimento, com a do clínico, já é diferente. Então, com a do cirurgião, às vezes, mais ainda. Então, cada um aí agrega muito quando tem a experiência, né, no seu setor, vamos dizer assim, né? Uma dúvida. O pessoal que está procurando, que tem uma dúvida, quer saber, às vezes, está com um exame alterado, alguma coisa, ele pode buscar também para diagnóstico, né? Principalmente, eu acho que o melhor, não só para o tratamento, mas o mais importante é o diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor, né? Com certeza. O Centro de Oncologia, obviamente, nesse momento ele ele oferece a questão do tratamento, mas essa parte de rastreamento, de orientação também é essencial, né? Sem sombra de dúvidas, tudo que é relacionado ao tratamento oncológico pode ser conversado lá, sem sombra de dúvida nenhuma. Maravilha, então. E o centro oncológico fica junto à Unimed? Onde é que ele fica? Ele fica localizado? Ele fica no subsolo dali da sede da Unimed, né? Na rua Tamoio 253. Perfeito, então. Muito obrigado. E, doutor, agora falando um pouquinho. A gente já falou, já sei do seu amor pela medicina, seu amor pelos pacientes. Queria saber quais são os seus outros amores. O que o senhor gosta de fazer fora do hospital, quando você não está atendendo, não está se dedicando, não está cuidando dos pacientes? Bom, eu digo que eu sou um músico frustrado, mas é um pouco forçado, não vou ser tão mal comigo mesmo, assim. Eu toco um pouco de violão, toco contrabaixo também um pouco. Sou muito fissurado em música, eu adoro escutar música de tudo quanto é lugar do mundo. Eu gosto de conhecer músicas de partes diferentes do mundo, então eu escuto músicas africanas, portuguesas, tudo que der para conhecer eu estou escutando. E também a parte de ler, eu gosto muito de leitura, né? Faço parte de clube de leitura, tudo, tanto em inglês como português. Jogo muito xadrez. Gosta mesmo? Nos plantões de xadrez. Depois do Gambito da Rainha, lá, sério, eu tô virado no jogador. Mas é isso, eu jogo muito. Tenho meus cachorros também, que são, querendo ou não, são coisas que eu considero como um hobby, porque eles me fazem bem, eles me fazem sair de casa, levar para passear, e é isso aí. Sim, os bichinhos são gostosos também, né? É um alívio que dá, né? Eu também tô apaixonado por cachorro. Tenho 7 já. Bom, eu tô indo eu tô atrás de você, então. Eu tô indo pro quinto. Mas dá trabalho mais gostoso, né? Não, um alívio, uma felicidade. Chegar em casa, se eu não dou um pulo no almoço lá só pra dar um oi pra eles, e a minha tarde é outra. Eles conseguem limpar a minha cabeça. É impressionante. E você pode chegar no pé da vida do jeito que for em casa, né? Não. Você olhou, pisou o primeiro que te olhou, acabou, né? Acabou. Tira com a mão. Assim. Já fica tranquilo, né? Já vai arrumar alguma coisa que eles já estragaram. Que beleza. Eu não tem nem como ficar bravo com os bichinhos. Não. É demais. Hoje, inclusive aqui no Brasil, acho que não é muito comum, mas vários lugares do mundo o pessoal já tá levando os pets, os animaizinhos, pra dentro dos hospitais, né? Pra fazer companhia pros... O que você acha disso, assim?
Eu acho super bacana, eu acho que tem que... o que der para estimular a pessoa a se sentir confortável, acolhida, isso é uma forma de acolhimento, né? É uma coisa pequena que às vezes faz uma diferença enorme no tratamento do paciente. Até no Rio Grande do Sul ali teve um caso bem que ficou famoso ali, que levaram um cavalo pro paciente ver ele lá embaixo, né? Desceram o paciente à maca do paciente, né? O paciente tinha limitação e foi lá, o paciente viu o cavalo, né? Eu acho isso... A gente não tem dúvida nenhuma que isso estimula o teu sistema imunológico, isso tem que fazer. É bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo. Vamos trabalhar porque em Pato Branco aconteça também. Vamos trabalhar, sim. Só a favor. Então, beleza. Doutor Alain, muito obrigado, então, pela conversa. Foi um prazer ter você por aqui. Doutor médico oncologista, trabalhando no Centro Oncológico da Unimed Pato Branco. E seja bem-vindo sempre. Quando quiser, o espaço estará aberto de novo. O prazer foi todo meu. Eu agradeço muito o convite. Foi muito bacana a conversa. Maravilha, então. Pessoal, então encerramos mais um podcast da Unimed por aqui e fiquem ligados até o próximo bate-papo, o próximo médico, o próximo doutor da Unimed. Valeu, gente. Até mais.